Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 26, o ministério dos porteiros. Eis a seguir as classes dos porteiros, dos coraitas, Meseleamias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto. Versículo 3, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, e o Elioenai, o sétimo. Versículo 4, foram estes os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai, o oitavo, porquanto Deus havia derramado suas bênçãos sobre Obed-edom. Agora estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel. A lista seguinte de porteiros é limitada às duas famílias levíticas de Coate e Merari, uma vez que Asaf, o músico, pertencia à família de Gerson. O Asaf aqui mencionado é uma pessoa diferente. É possível que, em vez de Asaf, deveríamos ler aqui Abiasaf, como o faz a 70. Aí referindo-se aos versículos 4 a 8. Assim diz o comentarista aqui. Obed-edom era porteiro de profissão, embora tenha se juntado aos músicos durante o transporte da arca para Jerusalém. Agora que os planos estavam sendo estabelecidos para os deveres permanentes, ele figurou de maneira proeminente entre os guardas, vindo singularmente equipado com uma família de 62 membros. Semaías, seu filho, é uma pessoa distinta do escriba Semaías, cujo pai era Natanael. Voltando na Bíblia King James atualizada, continuando. Versículo 6. Seu filho Semaías também gerou filhos, que se tornaram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes e corajosos. Foram estes os filhos de Semaías: Ótone, Rafael, Obed e Eusabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens notáveis. Versículo 8. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes, valentes e hábeis em suas funções. Somavam 62 descendentes da linhagem de Obed-edom. Versículo 9. Meselemias gerou 18 filhos e parentes próximos, todos eles homens ilustres e corajosos. Versículo 10. Foram estes os filhos de Ossa, o Merarita, Sinri, que foi designado chefe por seu pai, mesmo não sendo o primogênito,
Wilquias o segundo, Tebalias o terceiro e Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Ossa foram 13 ao todo. Versículo 12. Destes se formaram as classes dos porteiros, isto é, os grupos dos homens notáveis que tinham cargos como seus parentes para ministrarem na casa de Yahvé, o templo do Senhor. Versículo 13. Eles lançaram sortes entre jovens e idosos, segundo as suas famílias, para cada porta. E caiu a sorte da porta oriental para Selemias. E caiu a sorte da porta oriental, com letra maiúscula, para Selemias. Depois se lançou a sorte para seu filho Zacarias, conselheiro capaz, e saiu-lhe a porta norte. Porta norte com letra maiúscula também. Versículo 15. A Obed-edom coube a porta sul, letra maiúscula, e a seus filhos a casa dos depósitos. A Supim e Ossa a porta ocidental e a porta Salequete. Junto ao caminho da subida, uma guarda em frente à outra. Versículo 17. Diariamente faziam plantão 6 levitas ao oriente, 4 ao norte, 4 ao sul, mas na casa dos depósitos ficavam de 2 em 2. Versículo 18. No palácio ocidental ficavam 4 guardas junto ao caminho, e 2 junto ao pátio. Versículo 19. Portanto, foram essas as divisões dos porteiros em suas classes ou grupos de guardas, descendentes de Coré e Merari. Agora estarei lendo o que diz a Bíblia King James Fiel aqui em seu comentário, referindo-se ao versículo 12. O cronista enfatiza que o serviço que esses porteiros desempenhavam era tão importante quanto os deveres daqueles que conduziam a adoração. Sem porteiros dedicados, o ministério do templo não poderia realizar-se. Em vez de dividir os porteiros em 24 turnos, a designação deles baseava-se nas portas cuja guarda eram atribuídas a eles. Aí, referindo-se aos versículos 14 e 15, a seleção dos líderes para cada porta, foi feita no contexto dos membros da família. Entretanto, a aptidão deve ter sido uma consideração dominante. Nesses casos, onde os filhos e os pais pareciam estar igualmente qualificados, eles não eram restringidos por pertencerem à mesma família. Tanto o filho como o pai eram colocados no comando de suas portas. Esse era o caso de Selemias e seu filho Zacarias, bem como para Obed-edom e seus filhos. Aí, referindo-se ao versículo 16, Salequete era a porta designada para descarte de lixo e restos materiais de sacrifícios de animais. Aí, referindo-se aos versículos 17 e 18, o dever de guarda não se limitava às portas do templo. Obviamente, os depósitos precisavam de proteções, e os guardas eram também estabelecidos do lado de fora da área do templo, especificamente nas ruas que conduziam ao templo. Os guardas de fora do templo podiam tratar de problemas externos ao complexo do templo, como animais inaceitáveis para sacrifício. Os porteiros eram originários primariamente das famílias de Merari e Coate.
Aí eu começo agora o ministério dos tesoureiros, voltando aqui na King James atualizada. Versículo 20. Dos outros irmãos levitas, Aías era responsável pelos tesouros do templo de Deus e pelos tesouros das ofertas dedicadas. Versículo 21. Os Gersonitas, descendentes de Labã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli, os filhos de Jeieli, Zetão e Joel, seu irmão. Getão e Joel, seu irmão, eram encarregados dos tesouros da casa de Iavé. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas foram, versículo 24, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial responsável pelos depósitos dos tesouros. Versículo 25, seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, e bisavô de Zicre, o trisavô de Selomote. Versículo 26. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1.000 e de 100 soldados, e pelas demais autoridades do exército. Eles haviam dedicado parte dos despojos tomados em combate para a manutenção da casa do Senhor, e tudo quanto havia sido consagrado por Samuel, o vidente e profeta. Saul, filho de Quis, Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, isto é, todas as dádivas sagradas estavam sob a guarda e responsabilidade de Selomote e seus parentes. Agora estarei lendo aqui o que diz o comentarista, referindo-se aos versículos 20 e 21. Os porteiros eram originários primariamente das famílias de Merari e Coate. Os Gersonitas foram encarregados da vigilância dos tesouros da casa do Senhor. Isso incluía guardar os recursos do templo de furtos ou vandalismo, bem como responder por eles e mantê-los armazenados. Aías supervisionava esse trabalho. Os tesouros incluíam depósitos a longo prazo e também fundos necessários para o funcionamento diário do templo. Aí, referindo-se aos versículos 26 e 27, quando todos esses arranjos foram feitos, ainda não havia casa. Davi deu dinheiro para a causa, e muitos dos seus oficiais de alto nível e oficiais militares também ofertaram para o fundo do templo. Grande parte dessas contribuições eram originárias dos despojos de várias vitórias militares. Aí, referindo-se ao versículo 28, mesmo antes de se falar em construção do templo, os líderes de Israel dedicavam tesouros para o tabernáculo. Os itens acumulados procediam do profeta Samuel, do rei Saul, do seu comandante Abner, de Joabe, general de Davi, e do próprio Davi. Aí, referindo-se ao versículo 29, assim diz o comentarista aqui na Bíblia King James Fiel. Mas outro grupo de levitas precisava ser organizado. Era os 2 oficiais e juízes que fariam cumprir a lei divina em Israel. Aí, voltando na Bíblia King James atualizada, continuando a leitura, o ministério dos oficiais e juízes, versículo 29.
Dos filhos de Issar, os Isaritas, Quenanias e seus filhos ficaram encarregados dos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Versículo 30. Dos filhos de Hebron, Assabias e seus parentes, homens ilustres e corajosos, somavam 1.700 e ficaram responsáveis por todo o trabalho destinado a Yahvé e pelos serviços prestados ao rei em prol de Israel. Versículo 31. Segundo os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos apontamentos históricos. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos apontamentos históricos. E entre os descendentes de Hebron acharam-se os nomes de homens nobres e valentes em Jazar de Gileade. Versículo 32. Quanto aos irmãos e parentes de Gerias, 2.700 guerreiros, chefes de famílias, homens ilustres e valentes, o rei Davi os nomeou como conselheiros nos assuntos relativos a Deus e supervisores do rei junto às tribos de Ruben e Gade, e na metade da tribo de Manassés. Estarei lendo o que diz o comentarista na King James Fiel, referente ao versículo 32. As tribos do lado oriental do rio Jordão, os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, já estavam ficando isoladas do restante de Israel. Apenas no final do reinado, Davi conseguiu prover um professor adequado para essas tribos mais remotas. Agora eu estarei lendo o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada. Vamos lá. Essa é a mais extensiva lista de porteiros em Crônicas. Outra lista referente ao período pós-cativeiro é citada em Esdras 2,42, entre parênteses, Neemias 7,45. Havia 4.000 porteiros, cujos deveres eram abrir e fechar todos os portões, agir como guardas contra possíveis intrusos, ajudar, aconselhar e encorajar adoradores, impedir os imundos ou cerimonialmente impuros de entrar nos recintos mais sagrados, segundo Crônicas 23:19. Tinham também a responsabilidade de cuidar dos vasos sagrados e das ofertas voluntárias, segundo Crônicas 31:14, e hospedavam-se nas câmaras ao redor da casa de Yahvé, 1 Crônicas 9:27. Eram levitas e vinham dos vilarejos levíticos a cada 7 dias, a fim de servirem nos turnos determinados. 1 Crônicas 9:25. Seu trabalho era de grande honra, semelhante em importância ao dos cantores, e hierarquicamente logo abaixo dos sacerdotes levitas. Corá, ou Coré, filho de Ebiasaf, foi o conhecido levita que se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra. Números 16. Muito bem, eu concluí a leitura aqui de 1 Crônicas, capítulo 26. Eu li na Bíblia King James atualizada e, enquanto eu lia, eu também fazia a leitura aqui na Bíblia King James Fiel, só que apenas do comentarista. Então, resumidamente, fiz a leitura na Bíblia King James atualizada, eu li os comentários da Bíblia King James Fiel e no final eu fiz o fechamento lendo também
o comentário da Bíblia King James atualizada. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo e gravando 1 Crônicas 27, que está escrito os vários escalões do exército. E na outra versão fala as divisões militares. Até a próxima.